Fala galera, estamos aqui em mais um OneCast, podcast aqui do nosso One Ministério da Juventude da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Estou aqui hoje com o Lineker, né? Obrigado, Lineker, pela tua presença. Obrigado, é um prazer enorme estar com vocês. O Lineker é um dos coordenadores de célula aqui nossos da Juventude, um amigo pessoal mesmo aí que Deus me deu, é uma bênção na minha vida, que bom estar com você. Lineker, a gente quer conversar um pouquinho hoje... uma área também que é forte na tua vida e pode tanto não só me ajudar, mas ajudar muita gente que está ouvindo a gente hoje aí também, para falar um pouquinho sobre foco. Como é que eu consigo focar melhor para alcançar os objetivos que eu tracei, para alcançar aí as metas que foram colocadas? Porque eu percebo que na nossa sociedade a gente é extremamente desfocado, na verdade, né? E são muitas as urgências que não são urgências verdadeiras, mas a gente fica ali perdendo tanto tempo em algumas coisas, né? E além do foco, falar um pouquinho sobre fé também, como que a gente pode juntar essas duas coisas aí para sermos ainda mais produtivos e até mais realizados. Talvez seja uma palavra até melhor, na verdade, que só a produção, né? Mas esse é um assunto que eu amo também pensar, refletir, porque eu acredito que através do foco é que a gente consegue os nossos melhores resultados. Né? É muito diferente, por exemplo, quando você tá fazendo alguma atividade, seja, por exemplo, assistindo um filme do Netflix, né? E você tá lá assistindo de boa, mas ao mesmo tempo você tá mexendo no celular, você tá conversando com outra pessoa, você tá pensando no trabalho, você tá fazando outras coisas. Ou no streaming você já tá acelerando ali a velocidade do próprio negócio, ou no YouTube, que é mais fácil, né? Mas de 1 normal vai para 1.5, para 2, e aí fala falando, e você, tipo, você tá assistindo, mas você não tá aproveitando de verdade. Exato. Né? Mesmo que a gente acredite de fato que a gente pode estar aproveitando todas aquelas coisas ao mesmo tempo, a verdade é que a gente não tá aproveitando 100%. É óbvio, porque você não tá 100% concentrado naquilo. Então, um exemplo bem simples aqui de entender é isso, né? Mas da mesma forma como você tá no trabalho. Imagina que você tá no trabalho, você tem que executar uma determinada atividade, e você tá ao mesmo tempo mexendo no teu celular, você tá respondendo uma outra pessoa, daí você para e volta para aquilo que você tem que fazer, e essa mudança de coisa está comprovado que você perde desempenho. Não tem como, até mesmo um atleta, por exemplo, estar competindo uma determinada situação no esporte e pensando no boleto que tem que pagar, no trabalho que tem que fazer no dia seguinte, no problema que está resolvendo em casa. Então, se ele não está focado 100% naquilo lá, ele não vai estar em alta performance, em desempenho máximo naquilo que ele está fazendo, e com certeza não vai colher os melhores resultados, né? Sim. Eu até agora me veio a memória, eu estava lendo uma matéria, alguns anos atrás, na verdade, sobre essa parte de foco, desempenho, até de produtividade mesmo, comparando, por exemplo, algo simples, tá? Uma pessoa que uma série de funcionários e um grupo desses funcionários eram fumantes. Quanto tempo por ano aqueles funcionários que eram fumantes perdiam ou não estavam produzindo em comparação àqueles que não fumavam? Por quê? Ele tinha que sair daquele ambiente, ele ia fumar um cigarro, mas aí o cigarro já trazia aquela questão do cafezinho lá, então estavam encontrar uma média lá de 15 minutos. Só que quantos cigarros eram por dia? 3, 4. Então, na verdade, um funcionário que trabalharia 8 horas, trabalhava, na verdade, 7. Lógico, eu tô só sendo bem drástico nessa situação. O outro também ia levantar, ia no banheiro, ia tomar água. Você, tem coisas que você vai fazer. Mas a comparação que eles tinham do tempo, e você fazer esse cálculo por ano, é muito grande, na verdade, o tempo que você desperdiça por alguma coisa aí que você foi construindo, né, na vida, né? Seja um hábito negativo, seja o cigarro, né, por exemplo, ou qualquer outra coisa. Você pode trocar o cigarro pela rede social. Não, então a cada 1 hora tem que ter um tempo de rede social. Né? Então, nesse sentido. Tem que tomar muito cuidado com isso. E é impressionante a quantidade de estudos que existem em cima disso e que comprovam o quanto que as pessoas se tornam improdutivas no meio do caminho quando elas não se mantêm focadas naquilo que ela precisa. Essa foi uma informação que você deu, mas tem outras também que vão falar que dentro de um período de trabalho de 8 horas, as pessoas às vezes conseguem ser extremamente produtivas 2 horas por dia. Sim. Imagina que você não adianta você se obrigar, não, então vou ficar 8 horas focado aqui, vou desligar tudo, porque você não aguenta também, né? Então é quase como se você pudesse substituir e falar assim pro teu chefe. Imagina que você chega pro teu chefe e fala assim: olha, não vou trabalhar mais 8 horas, vou trabalhar apenas 2 horas, mas essas 2 horas eu vou arrebentar, vou destruir tudo e vou fazer 2 dias em um dia só. Você acha que isso seria bom pro chefe? Na verdade, de certa forma, para alguns eles vão falar assim: sim e talvez não, né? Porque, na verdade, o chefe, uns que pagam por hora, tem outros que pagam por resultado. Onde que eu quero chegar nisso? Que quando alguns estudos vão mostrar que quando você está focado, você se torna, de fato, 100% produtivo naquilo que você tem que estar fazendo. E quando você tem distrações, aquilo te diminui a tua performance. Bom, vamos falar melhor sobre foco. O foco, na verdade, é como se fosse uma lente, né, de câmera, que você já viu aquelas coisas desfocadas, ou quem usa óculos entende isso bastante, né? Então, é justamente que você
quando tá embaçado, quando tem algumas coisas te atrapalhando, isso te faz você perder performance para você enxergar aquilo da melhor forma possível. Que você poderia realizar algo em menos tempo se estivesse mais focado. E aí vem um assunto que é a coisa mais legal do foco, que o foco em si não é a coisa mais importante. Porque o que é a coisa mais importante é você entender o que não está relacionado à parte do foco. É a tua capacidade de dizer não para as outras coisas. Então... Isso é muito importante. Isso é muito importante. Quando a gente desenvolve essa habilidade de aprender a dizer não, né? Essa é uma das coisas mais importantes para que você possa ter foco. Então, o que significa dizer não? Tem gente que quando receber um não ou dizer não, magoa a pessoa de uma tal forma que ela não quer falar com você e quer refletir sobre a vida se ela vai continuar a tua amizade ou não, né? Então, tem coisas assim que dizer não, às vezes foi muito construído naquela pessoa com uma coisa ruim, mas Negativo. na verdade... Negativo. Mas, na verdade, aquilo mostra na pessoa que ela é madura pra entender aquilo que é importante pra ela. Se eu falo assim, Lucas, eu quero te pedir vamos almoçar junto? E você me fala, não, eu não posso. Você tá querendo dizer que uma coisa é mais importante do que almoçar comigo. Só que isso não quer dizer que você não gosta de mim. E você não quer almoçar. Assim, Isso. Não, eu não posso hoje, mas eu posso... Na minha programação, que eu tinha estabelecido, tal dia é pra isso, por exemplo, né? Exatamente. Então, isso quer dizer que você é uma pessoa madura o suficiente pra entender que aquilo tem coisas que precisam ser feitas para que você possa caminhar. E da mesma forma, isso funciona no nosso trabalho, no nosso relacionamento, com tudo, né? Quando a gente sabe dizer não para as coisas, não é que você vai sair dando não para todo mundo. Falar não né? para todo mundo e vou viver minha vida. Não é isso, né? Não é isso. Mas você precisa entender exatamente quando você está intencional para alguma coisa e para aquilo que você tem que dizer não. A coisa mais simples se você está trabalhando, significa que você está trabalhando, né? E você tem que dizer não para as coisas que não estão relacionadas a trabalho. Olhar notícia, você não pode. Você ficar vendo o WhatsApp, você não pode. Na verdade, que você não pode. Você tem que dizer não porque você está comprometido com o seu trabalho. Mas vai te comprometer naquilo que você gostaria de alcançar, né? Para mim é muito mais profundo isso, porque quando eu começo a pensar no teu comprometimento, isso tem em relação à tua integridade com as coisas também. Você ser integral naquilo que você está comprometido, significa que se eu fui contratado para executar uma coisa e eu estou fazendo outra, eu não estou sendo integral com aquilo. Eu não estou sendo justo com aquilo. Porque não fui chamado para isso. Então, da mesma forma que se eu tô... É o teu nível de comprometimento e o foco, ele vai te ajudar exatamente nesse sentido. De você falar não para as outras coisas porque você é responsável por aquilo que você está fazendo. Né? Aqui eu tô falando de trabalho, mas para mim é muito claro que isso funciona para qualquer coisa, né? Até quando, por exemplo, quando a Bíblia vai falar sobre o seu sim, sim, ou não, né? Seja o seu sim, sim, ou não seja não. Porque eu vejo muita gente, né? Não só na igreja, fora da igreja, em vários lugares, é assim, eu não quero me indispor com aquela pessoa. Então, eu deveria falar não pra ela, mas eu falo assim, por exemplo assim, pastor, vamos marcar um horário pra gente conversar? Vamos. Mas isso é muito vago. Por quê? Talvez eu não pudesse naquele horário, não pudesse naquele dia, eu falo vamos, eu meio que prometo, mas não prometo, mas também não marco. E aí... eu saio aquele momento ou aquela conversa se sai bem, tipo, a pessoa vai marcar comigo. Mas aí depois a consequência é grande, porque o cara tá chateado porque você não marcou, porque você não mandou mensagem. Então, o que eu vejo às vezes é muito assim, às vezes você fala assim, não, mas não agora, ou quando vai ser, e você não direcionar aquilo lá, você acaba querendo não se indispor, mas você acaba se indispondo bem mais. Talvez não ao vivo, né? Porque você não tá mensurando aquilo, porque... a pessoa não tá te vendo para você, nossa, pastor, você não quis marcar comigo, né? Você falou que ia fazer e não fez. Eu vejo que as pessoas prometem muito, não só o sim ou não, de uma maneira geral, mas tipo assim, vamos fazer tal coisa? Vamos, mas você não quer fazer aquilo lá. Aquela coisa de amigo, né? Vamos marcar um dia? Vamos marcar um dia, vamos. Um dia, sei lá quando vai ser também, não adianta. Então, assim, é mais fácil você falar assim, cara, esse mês eu não consigo. Isso. Mas, cara, mês que vem vai dar uma aliviada e eu consigo no mês que vem. Pode ser? Pode. Né? Eu vejo que as pessoas ficam muito preocupadas. Nossa, mas o que vão pensar? Né? Se eu falar não. Ou se eu reagendar isso para daqui 2, 3 semanas. Isso. E esse é um problema também quando a pessoa ela se sente mal em dizer não. Fala assim, nossa, se eu falar não, parece que eu tô negando uma coisa que eu quero fazer, né? Sim, Mas às vezes, e você tá dizendo de fato, você tem que entender que quando você fala não, você tá dizendo que outras coisas são mais importantes. Da mesma forma, quando você fala sim, você tá dizendo não para todas as outras coisas. Outras coisas são mais importantes, mas não quer dizer que aquela pessoa ou aquela ação também não seja importante, isso, né? Exatamente. Porque parece que não, então eu tô escolhendo. Não, eu estou escolhendo, mas não é que você não é importante. É diferente. É que daí, isso também depende da maturidade das duas pessoas perceberem Com isso, certeza. né? E isso vai também do nosso papel de deixar isso claro também. De falar assim, quando a gente deixa um próximo passo, olha, nessa semana eu não posso, mas semana que vem, você pode me lembrar
de a gente conversar de novo? Porque talvez eu não lembre. Ou eu assumo o compromisso. Olha, então na quarta-feira que vem eu te mando uma mensagem e a gente marca um dia que a gente vai conversar. Né? Então, às Já vezes... põe um lembrete, já manda ali na hora, que também pra esquecer depois, na correria. É que nem você sair com os amigos, sabe aquele negócio? Vamos marcar? Vamos. Você deixa por infinito e o infinito nunca chega, né? Exatamente. Então, o que você faz? Então, vamos marcar. Então, segunda-feira que vem eu te ligo e a gente deixa isso na agenda. Se a pessoa não consegue marcar agora, ou a gente vai, sexta-feira a gente marca. Se qualquer coisa a gente marca. Eu prefiro, quando a pessoa vem falar comigo alguma coisa assim, aí eu já abro na hora a minha agenda, porque senão vai ser um outro trabalho, num outro horário na minha agenda, que já é muito lotada de coisa. Então, na mesma hora eu já abro, abro aqui, a pessoa tá até vendo já, eu atendo, eu tenho um horário para almoçar, tenho horário tal dia. Essa semana não dá, na outra dá. Pode ser. Pode. Não, acho que 90% dos casos as pessoas aceitam esse tipo de coisa. Não é um negócio complicado, né? E o foco, ele tem esse... É um amadurecimento nosso de entender que é simplificar, que você vai dizer sim e não para algumas coisas, sem ofender ninguém e sem você também ficar ofendido com você mesmo. Porque às vezes as pessoas falam, não, eles ficam com medo de dizer sim, dizer não. E o problema é que quando você diz mais ou menos... Você não tem como você ser uma pessoa produtiva no todo. Porque senão você vai estar assistindo Netflix, mexendo no WhatsApp, conversando com a tua esposa e você não vai estar fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Quer dizer, você está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, mas não está aproveitando da melhor forma possível. Você não consegue tirar o melhor resultado daquilo. Mas por que eu vou querer ter um resultado melhor? Tudo bem, isso a gente fica daí na média. Né? A gente fica com resultados... poucos, né? Você não vai tirar 100 numa prova, você vai tirar 50, 60. Mas 60 também, pra mim tá bom. Beleza. Então, tá bom, você passa na faculdade, tá bom. Tá bom. Pra mim não tá. Então assim, é uma escolha, né? É uma escolha, ter foco é uma escolha. Não é que, eu sou uma pessoa focada e sou uma pessoa desfocada. É uma escolha, né? Que a gente escolhe. Tem pessoas que podem ter mais facilidade ou mais dificuldade. Isso pode acontecer por não ter desenvolvido isso, criado isso na vida, né? Você se constrói, né? Isso, foco você constrói. Como que eu posso ter mais foco? Como que eu posso decidir ter mais foco? É primeiro você escolhendo, né? Você dizendo sim para aquilo que você quer e automaticamente dizendo 100% não para as outras coisas. Por exemplo, eu quero ter mais resultados na minha vida de relacionamento, né? Conjugal, que seja. Então você vai ter que deixar mais sim e mais não para outras coisas, né? E foco significa assim, existe uma coisa chamada lei de Pareto, que talvez as pessoas gostem de falar dos 20% dos meus resultados vêm de 80% dos meus esforços, e isso é ter foco. E existe um outro livro que se chama A Única Coisa, que ele avança um pouquinho mais dessa lei de Pareto, que fala assim, imagina que eu tenho 10 coisas para fazer. E daí eu falo assim, não, 2 das coisas são as mais importantes, as 8 não são. Então eu vou pegar essas 2 e mato as outras 8. Daí você pega e aplica de novo a lei de Pareto. Eu tenho 2 coisas, então 20% dessa aqui, ou seja, uma é a coisa mais importante e eu vou tirar outra. Então ele vai falar que existe sempre a única coisa que você tem que fazer, que é a mais importante. Que vai te dar um resultado maior ou vai... Exatamente. Então, e depois que você fizer ela, depois vai ter a segunda coisa que vai entrar na fila. Então, quando você começa a ter essa percepção de foco e intencionalidade nas coisas, você começa a aproveitar melhor aquilo que tem que ser aproveitado. E principalmente quando a gente vai falar sobre fé, né? Porque a nossa fé, ela é uma decisão de foco. Porque quando a gente começa a tomar a decisão pela fé e a gente vive pela fé, é simplesmente uma decisão em que a gente diz sim para Deus e não para as coisas que não são de Deus. E quando a gente começa a viver a nossa fé com foco, é muito mais difícil a gente se distrair nas nossas dificuldades, nos momentos em que a gente reflete em se eu tenho que fazer isso, não tenho que fazer isso, porque aquilo já está decidido. Porque aquilo que vem tentar tirar o meu foco ou a minha fé, eu tô tão focado, na verdade, naquilo que aí eu... não possa abalar, é uma adversidade, é um problema, uma situação externa, né? Que foge do controle. Mas aí, quando vem isso, por mais que possa até me indispor e ficar um pouco chateado, eu logo já ajusto o foco de volta com relação àquilo que eu sei que Deus tem pra mim, né? Exatamente, porque quando a gente vai falar ainda na nossa caminhada cristã, a caminhada cristã, ela não é uma linha reta que sem problemas. Na verdade, ela tem um monte de dificuldades porque é um processo de desconstrução de algo humano em nós para que o Espírito possa agir na nossa vida. E quanto mais a gente vai amadurecendo isso, existem dificuldades no meio do caminho para fazer isso, e a gente vai ter que começar a dizer não para algumas coisas, não porque a gente tá seguindo um estatuto de regra que Deus mandou, vá lá e siga todas essas regras. Não, porque por amor, a gente vive intencionalmente para Cristo. E quando a gente começa a ter foco na nossa missão, no nosso propósito de vida, as outras coisas simplesmente é onde a gente começa a dizer não, né? Eu quero dizer não para isso, para que eu possa viver, de fato, uma vida plena em Cristo. Né? E a gente viver na plenitude de Cristo, para mim, nada mais é do que você ter foco em Cristo. Sim. Porque senão a gente se distrai com outras coisas e não tem como a gente
performar, não sei se essa palavra é a melhor palavra, mas de você estar com Cristo 100%, né? É ou não é, ser íntegro, inteiro naquilo, né? Sim, não tem o meio termo nesse caso. Não tem como ter meio termo. É sim ou não, né? A Bíblia é quente e frio, senão, né, vai embora. Exatamente, não, com certeza, é verdade. Mas eu acho muito interessante essa questão do foco e da fé, porque a gente vai trabalhando de uma maneira um pouquinho diferente para as pessoas entenderem mais, né? Porque assim, eu vejo que a gente às vezes negligencia muito o nosso relacionamento com Deus, não só na vida devocional, né? Na caminhada cristã de uma maneira geral, por uma série de coisas que às vezes parecem ser mais importantes, né? Quando aquilo que é o mais importante, se você fosse aplicar os métodos que você falou, vou separar aqui dos 10 vira 2 e 1 vira... Cara, quando você pegar nessa essência, sempre vai ser Deus, na verdade, né? Na nossa vida de uma maneira geral. Mas de acordo com a fase de vida, o momento que a gente está vivendo, alguma situação externa que acontece, às vezes na vida de muita gente acaba invertendo essas prioridades no processo da caminhada, né? Sim. E ter essa clareza das prioridades da sua vida é o que de fato vai mover a tua rotina, vai mover a tua intenção. E tem gente que sai do trabalho porque ela começa a perceber que aquela profissão que ela estava exercendo não era de fato aquilo que ela quer viver conforme as prioridades dela, porque aquilo começa a entrar em conflito com algumas coisas. Começar a entender as suas prioridades de vida muda coisa, muda a tua rotina, muda a tua forma de pensar, muda a tua forma de agir, muda teus relacionamentos, muda seus amigos, muda tua rodinha, teu grupo, muda tudo. Então, isso eu acho que é um processo de amadurecimento na vida de uma pessoa tão forte, tão grande, e que é um divisor de águas mesmo, né? Assim como a gente toma a decisão pela fé. Ela é um divisor de águas de uma coisa que era antes e uma coisa que virou depois. Quando a gente estava com Jesus. E a decisão o foco é também assim, porque você tá dizendo não. E quando você diz não, né? A decisão é exatamente isso. Vem da palavra cisão, que é matar. Você mata as outras opções. Você faz a decisão, que é dizer não. Então, foco é exatamente isso, de você poder... Se você pensar até nessa figura do foco da lente, né? De uma câmera, de uma máquina fotográfica, que seja, às vezes vai focar em uma coisa daquela imagem toda, né? Por exemplo. Mas aquela coisa fica focadinha ali, direta, e o restante ele fica mais... Embaçado. Porque é o foco diferente nesse sentido, né? Não só focar a imagem em si, mas... pensa em focar talvez numa imagem, numa foto, num vídeo ali, só uma única coisa. É essa mesma percepção. O resto tá mais embaçado, não que não seja importante, mas o foco tá naquilo lá de verdade. Lineker, tem alguma dica prática para um cara que é muito desfocado, que não consegue realizar muita coisa aí, que talvez a gente possa ajudar um pouco mais aí nessa caminhada? Alguma dica? Certo. Acho que a dica vem da Bíblia, né? E ela vai dizer exatamente que coloque Deus em primeiro lugar, né? E se você coloca Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. E se você consegue se manter focado em Deus e você consegue entender aquilo que a palavra de Deus fala, de você construir um relacionamento com Deus, de você buscar um direcionamento para aquilo que você deve fazer com todas as outras áreas da sua vida, Deus vai complementando isso. Deus vai cumprindo essas necessidades. Então, eu acho que a dica mais preciosa que eu poderia dar é a pessoa colocar Deus de fato em primeiro lugar na vida dela. Porque quando ela se mantém focado nisso, não importa o quão desorganizado que a vida dela seja, não importa o quão desfocado que ela seja, Deus vai começar a construir isso nela, de fato que ela consiga ser mais intencional naquilo que ele faz. E quando a gente lê a palavra de Deus, nós vamos sendo alimentados por princípios que vão nos deixar 100% produtivos naquilo que a gente quer fazer. Né? Mas eu sou uma pessoa que eu tô lá trabalhando, estudando, mas eu não aguento ficar sem olhar o YouTube. Eu não aguento ficar sem olhar o WhatsApp. Só que eu acredito, tá? Que quando você tem Deus em prioridade, você tá fazendo as coisas como se fosse para Deus. Sim. E se fazer as coisas para Deus, você tem que fazer do melhor possível. Entregar o teu melhor. Exato. Então, não importa se é pro teu chefe, não importa se é pra tua família, não importa para quem, mas se estiver fazendo para Deus, você vai estar fazendo o teu melhor. Então, eu acredito que quando você coloca Deus em primeiro lugar, as outras coisas vão se ajustando ao processo, né? É um processo. Aos poucos vai ajustando também. Mas acho que essa seria o melhor primeiro passo, pelo menos para mim. Com certeza, o melhor de todos aí, sem sombra de dúvidas, tá? Lineker, obrigado aí pelo teu tempo, por essa conversa aí. Espero que vocês tenham gostado e possa ter te ajudado também a focar melhor em algumas coisas e principalmente, por favor, não diga não para tudo, mas aprenda a dizer não e não fique vivendo refém de agradar todo mundo, porque não é assim que a gente tem que viver de verdade. Amém. Tá bom? Amém. Obrigado, Deus Lineker. abençoe. Obrigado Deus abençoe. vocês. Até o próximo do nosso aqui do OneCast.